Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos ver função exponencial. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Introdução. Uma função exponencial, de maneira muito parecida com o que a gente já viu em equação exponencial, é aquela, galera, onde a variável está no expoente, ou seja, a nossa variável está lá em cima no expoente. Uma coisa importante é que a gente vai ter dois tipos de função exponencial. Quando a base for maior que 1, o que acontece? A nossa função vai ser estritamente crescente. A base é o númerozinho que fica embaixo, tranquilo? Então, se você tem uma função, por exemplo, 2 elevado a x, 2 é maior que 1. Então, sempre que a base for maior que 1, a nossa função vai ser estritamente crescente e vai ter essa forma característica. Outra coisa, a função exponencial, pessoal, ela é bijetora. E quando você lê bijetora, o que você precisa pensar? Em função inversa. Pois é, mais para frente a gente vai ver como que a gente calcula a inversa de uma função exponencial. Outra coisa é que a imagem da função são os números reais, positivos, excluindo-se o zero. O que é imagem mesmo, pessoal? A projeção da função no eixo y, ou seja, os valores em y que a minha função pode obter são reais, positivos, excetuando-se o zero. Olha que legal, você vê que a função nunca atinge o zero, ela chega muito perto, mas ela não chega a atingir o zero. Agora, olha o que acontece quando a nossa base, ou seja, o número que fica embaixo, ele está entre 0 e 1. Nesse caso, pessoal, a nossa função vai ser estritamente decrescente, o contrário daqui. Então, quando a base for entre 0 e 1, a função é estritamente decrescente. Ela também é bijetora, e a imagem também é reais positivos, excetuando-se o zero. Tranquilo? O que é importante que você tenha em mente é que base maior que 1, estritamente crescente. Base entre 0 e 1, estritamente decrescente. Tranquilo? Alguns exemplos, pessoal. Vamos esboçar o gráfico da função y é igual a 2 elevado a x. Bom, se você lembrar do que a gente acabou de explicar, você vai ver que o 2 ele é o quê? Ele é maior que 1. Então, o que acontece? A função vai ter aquele jeitão, aquele primeiro jeitão que a gente mostrou. Deixa eu voltar para vocês. Olha aqui, ó. A função vai ter esse jeitão. Por que vai ter esse jeitão? Porque a base é maior que 1. Se a base tivesse entre 0 e 1, teria esse jeitão. Voltando de novo. Então, vamos lá. Fazendo o gráfico da função. Se você não lembra desse detalhe, você também pode fazer o seguinte. Você pode fazer aquilo que você costumava fazer com as outras funções, que é o quê? Chutar valores. Então, por exemplo, quando o x vale menos 1, quanto vale o y? É fácil, é só a gente jogar o menos 1 aqui em cima, y vai ser igual a 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 costuma dar meio, né? Se a gente colocar, por exemplo, o zero aqui em cima, então o y vai ser 2 elevado a 0, que dá 1. Então, quando x é 0, o y é 1. Se eu colocar, por exemplo, o número 1 aqui em cima, então y é igual a 2 elevado a 1, que dá 2. Então, quando x for 1, o y dá 2. E se eu colocar o número 2 aqui em cima, né? Se eu colocar o número 2 aqui em cima, o y vai dar 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Então, quando x dá 2, o y dá 4. Tranquilo, galera? Fazendo isso e jogando essas informações no gráfico, você vai obter esses pontos. O ponto menos 1, meio, está aqui. O ponto 0, 1, está aqui. O ponto 1, 2, esse aqui. E o ponto 2, 4, esse simpático aqui. Maravilha! Aí você pode fazer o quê? Traçar aquela curva passando por todos esses pontos. Pergunto para vocês, era esperado que o gráfico tivesse esse jeitão? Era. Por quê? Porque a base é maior que 1. Agora, olha o que acontece quando a base, pessoal, é menor, ou melhor, dizendo, está entre 0 e 1. Por exemplo, quando a base for meio. Então, vamos esboçar o gráfico dessa função. Y é igual a meio elevado a x. Nesse caso, se você não lembra do jeitão do gráfico, você novamente pode jogar valores. Quando x vale menos 2, o que acontece? Opa, quando x vale menos 2, se você resolver essa continha, você vai obter que o y vale 4. Quando x vale menos 1, resolvendo essa continha, o y vale 2. Quando x vale 0, aqui é fácil, né? Meio elevado a 0 dá 1. E quando x vale 1,
também é fácil. Meio elevado a 1 dá meio. Então, quando x vale 1, y vale meio. Em posse desses dados, o que você pode fazer? Você pode novamente jogar essas informações no gráfico. Você vai obter esses pontos aqui em azul. E passando uma curva por esses pontos, você vai obter esse gráfico. Note que quando a função, ou melhor dizendo, quando a base está entre 0 e 1, a função é estritamente decrescente. Tranquilo? Continuando, galera. Esboçar o gráfico da função y é igual a 2 elevado a x mais 1. O que eu posso fazer? Eu posso novamente criar uma tabelinha, chutar valores por x. Então, por exemplo, quando x vale menos 1, o y vale 3 meios. Quando x vale 0, vamos ver, 2 elevado a 0 dá 1, mais 1 dá 2. Quando x vale 1, 2 elevado a 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, x vale 1, y vale 3. Quando x dá 2, 2 elevado a 2, ou melhor, 2 elevado ao quadrado, 4, mais 1 dá 5. Então, quando x vale 2, o y vale 5. Fazendo isso, eu posso pôr no gráfico. Só que eu tenho um jeito mais fácil ainda de chegar no mesmo resultado. Olha só. Vocês lembram da nossa querida amiga função y é igual a 2 elevado a x? Inclusive, a gente já fez essa função nos quadros passados. Pois é, a gente acabou de fazer essa função agora há pouco. Seguinte, galera. Se eu pegar essa função, que está aqui para vocês, nesse maravilhoso tom de verde catarro, e jogar essa função uma unidade para cima, eu vou ter o gráfico de 2 elevado a x mais 1. Ué, por que uma unidade para cima? Mais 1. Se fosse 2 elevado a x mais 2, eu jogaria o mesmo gráfico, 2 elevado a x, 2 unidades para cima. Ele ia bater aqui no 3. E se fosse 2 elevado a x menos, por exemplo, menos 2, eu desceria 2 unidades. Então, mais alguma coisa, você sobe essa alguma coisa de unidades. Menos alguma coisa, você desce esse alguma coisa de unidades. Então, por exemplo, menos 3, você desce 3 unidades. Mais 3, você sobe 3 unidades. Então, sabendo fazer o gráfico de 2 elevado a x e sabendo desse detalhe, é muito mais fácil criar funções do tipo 2 elevado a x mais um número. Tranquilo? Outra coisa importante para vocês, galera. A gente viu, eu falei para vocês, que a imagem dessa função, do 2 elevado a x, esse verdinho aqui, era maior que 0 até o mais infinito, correto? Ou seja, valores reais maiores que 0. Eu pergunto para vocês, a mesma imagem vai valer para o rosinha? Não, galera. Nesse caso, como ela subiu uma unidade para cima, a imagem também subiu uma unidade. Então, o que acontece? A imagem da função dessa rosinha vai ser valores... Ó, tá vendo? Ele chega muito perto do 1, mas ele não chega a tocar no 1. Então, vai ser para valores maiores que 1. Beleza? Ou seja, reais maiores que 1. Tranquilo, galera? Valeu, então.